Boa noite a todos. Estamos reunidos para a primeira sessão extraordinária da Câmara Municipal de Ovilândia, do dia 26 de janeiro de 2022. Dando início à sessão, solicito a todos presentes que fiquem de pé. De acordo com o regimento interno da Câmara Municipal de Ovilândia, solicito do nobre vereador Sidney Subro que faça a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Alô. Boa noite a todos, vereadores dessa casa, munícipe que nos honra com a presença via online, funcionários. Gostaria de estar lendo em Mateus, capítulo 6, versículo 19. Não ajuntei tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minguam e roubam, mas ajuntei tesouro no céu, onde nem uma traça nem uma ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Amém? Sob a proteção de Deus, declaro aberto nossos trabalhos. Solicito da segunda secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Antônio Farias. Claudineide Aparecida da Silva Teruel. Douglas Henrique Barbosa. Frederico Jader Bergamin. Gislene Cristina Mateus. João Batista Briquese. Jorge Luiz Cornélio. Presente. Márcia Raimundo da Silva. Presente. Sidney Subro. Havendo o número regimental, declaro abertos os trabalhos para a presente sessão. Conforme o artigo 180 em seu parágrafo 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia, as sessões extraordinárias terão o tempo de duração condicionado ao término da discussão da matéria que determinou a respectiva convocação, ou no máximo 3 horas, prorrogável por mais 1 hora a critério do plenário. Ordem do dia, tempo de duração 3 horas, prorrogável por mais 1 hora a critério do plenário. Primeiro item da ordem do dia, projeto de lei número 01/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única, de acordo com o artigo 233, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara, de acordo com o artigo 113 da linha A, combinado com o primeiro do Regimento Interno da Câmara. Conforme o regimento interno da Câmara Municipal, a votação deverá ser simbólica, conforme o artigo 273, inciso 1º, e terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina dos Santos Mateus, que faça a leitura do projeto de lei número 01/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Senhor presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio da Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei 1/2022, desta data, que dispõe sobre a concessão do abono especial aos servidores públicos, especial aos servidores ativos, estatutários e contratados, das outras providências. Justificativa. O escopo da presente propositura, que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo a concessão de abono especial aos servidores públicos especial, aos servidores ativos, estatutários e contratados, e das outras providências. Sendo assim, com a compreensão dos nobres edis, visa autorizar ao Poder Executivo Municipal a concessão do abono especial aos servidores públicos municipais. Portanto, em face da relevância e o interesse público da matéria, solicitamos a especial atenção dos nobres vereadores para apreciação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência nos termos de artigo 46 da Lei Orgânica do Município. Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal, Sr. Jorge Luiz Cornélio, Presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 01/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 01/2022, coloco o mesmo em votação única.
Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 01/2022 permaneçam sentados. Aprovado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 01/2022 em única votação. Segundo item da ordem do dia, projeto de lei número 02/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara, de acordo com o artigo 103 da linha A, combinado com o 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, a votação deverá ser simbólica, conforme o artigo 273, inciso 1º, terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei. Solicito da segunda secretária, a vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei número 02/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Temos a honra de encaminhar, por intermédio dessa Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei número 02/2022 dessa data, que dispõe sobre a concessão de vale alimentação aos servidores públicos efetivos, contratados, estatutários e conselheiros tutelares municipais e da outras providências. Justificativa. O escopo do presente propositura, que ora o submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo a concessão do vale alimentação aos servidores públicos efetivos, contratados, estatutários e conselheiros tutelares municipais e da outra providência. Sendo assim, com a compreensão dos nobres edis, visa autorizar o Poder Executivo Municipal a concessão do vale alimentação aos servidores públicos municipais. Portanto, em face de relevância e interesse público da matéria, solicitamos especial atenção aos novos vereadores para a apreciação do referido projeto de lei, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 02/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 02/2022, coloco o mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam o projeto de lei permaneçam sentados. Aprovado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 02/2022 do Executivo em única votação. Terceiro item da ordem do dia, projeto de lei número 03/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara, de acordo com o artigo 113 da linha A, combinado com o 1º do Regimento Interno da Câmara. Conforme o regimento interno da Câmara, a votação deverá ser simbólica, conforme o artigo 273, inciso 1º, e terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina Santos Mateus, que faça a leitura do projeto de lei número 03/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar, por intermédio da Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei 3/2021 do município de Ovilândia, Estado de São Paulo, e das outras providências. Justificativa. Diante da situação caótica frente ao tema exposto, a realidade dos municípios em todo o país e em grande parte do mundo, em prevenção futura por diversas vezes discutida e avaliada em coletividade em busca de solução referente ao manejo dos resíduos sólidos, iniciaram as atividades e busca por soluções ao tema em forma de consórcio formado em julho de 2017. O incluso projeto de lei, a análise dessa colenta Câmara Legislativa, visa a autorização dos edis com a aprovação, legalidade ao Poder Executivo e manutenção do consórcio de gestão e manejo de resíduos sólidos do Centro-Oeste Paulista, ratificando assim, junto aos demais municípios de Garça, Ubirajara, Júlio Mesquita, Guaimbê, Fernão, Lupercio, Galha, Alvilândia, Vera Cruz, Álvaro de Carvalho, Guarantã, Lucianópolis, Ocauçu e Duartina. O Poder Executivo regulamenta a presente lei, destinando recursos necessários para o cumprimento do contrato de derrateio do consórcio intermunicipal de gestão e de manejo de resíduos sólidos no Centro-Oeste Paulista, cujo valor deverá ser consignado em lei orçamentária anual,
em conformidade com o disposto orçamentário no artigo 8 da Lei 11.705/05, no Decreto 6.0017/07, ambas regulam e tratam de consórcio em nível nacional. Assim, diante do exposto, solicito apreciação e inclusão do projeto de lei, bem como a tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal, Jorge Luiz Cornélio, Presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 3/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 3/2022, coloco o mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 3/2022 permaneçam sentados. Aprovado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 3/2022 do Executivo em única votação. Quarto item da ordem do dia, projeto de lei número 04/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara, de acordo com o artigo 113 da linha A, combinado com o primeiro do Regimento Interno da Câmara. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia, a votação deverá ser simbólica conforme o artigo 273, inciso 1º, e terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei. Solicito da segunda secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei número 4/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Temos a honra de encaminhar, por intermédio dessa Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, incluso o projeto de lei 4/2022 do município de Ovilândia, Estado de São Paulo. Visa a autorização dos edis a legalidade ao Poder Executivo a autorizar e autoriza o Executivo Municipal a celebrar o convênio com a Casa de Amparo e Proteção à Criança e ou Adolescente de Duartino, São Paulo, e dá outras providências. Conforme se depreende o anexo do projeto de lei, o Poder Executivo regulamenta a presente lei destinado ao recurso necessário para o cumprimento do convênio com a Casa de Amparo e Proteção à Criança e ao Adolescente de Duartino, tendo em vista que desde janeiro de 2021 estão sendo utilizadas 2 vagas na instituição acima citada e contratada. As partes reconhecem o débito da administração pública, sendo importante a aprovação do mesmo para a equalização das contas e a manutenção dos serviços prestados. Trata-se de prestação de serviço e abrigo provisório à criança vítima de maus tratos, abuso, abandono, omissão, negligência familiar ou em situação de risco, proveniente ao município de Ovilândia. Além de ser providência de um dia só, foi uma medida provisória tão somente por parte dessa municipalidade, acerca da instalação da entidade de abrigo para a colocação da criança e adolescente em situação de risco. Repita-se essa necessidade, já fora um determinado tempo atrás, trata como uma medida provisória, somente cobrada para quem representa os direitos da criança e do adolescente em situação de risco, Promotoria da Justiça de Garça, frente a esse município, em razão de não existência de entidade oficial responsável pelo abrigamento dos mesmos. Todavia, como já descrito acima, desde o mês de janeiro deste ano corrente, estamos ocupando 2 e não uma vaga para anteriormente resguardado ou previsto o repasse do pagamento e a entidade prestadora de serviços de acolhimento de criança e adolescente remetente ao projeto de lei suplementar a essa digna Casa Legislativa. Solicitamos a especial atenção dos novos vereadores para apreciação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 4/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 4/2022, coloco o mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 4/2022 permaneçam sentados. Aprovado. Quinto item da ordem do dia, projeto de lei número 5/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única, de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia,
O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara, de acordo com o artigo 113 da linha A, combinado com o primeiro do Regimento Interno da Câmara Municipal. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, a votação deverá ser simbólica, conforme o artigo 273, inciso 1º, e terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina Santos Mateus, que faça a leitura do projeto de lei número 05/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei 005/2022 do município de Alvilândia, Estado de São Paulo, e das outras providências. Justificativa. Diante da situação caótica, frente à economia e a todas as outras dificuldades atuais, a realidade dos municípios em todo o país e em grande parte do mundo, em prevenção futura em todas as particularidades municipais, por diversas vezes discutida e avaliada em coletividade, é a melhor solução, sendo fato pela particularidade de um melhor desenvolvimento de ideias, solução de problemas individuais e coletivos, até a busca por um melhor preço de produtos, fornecedores de produtos e serviços. O incluso projeto de lei, a análise desta colenda Câmara Legislativa, visa a autorização dos edis com a aprovação, legalidade ao Poder Executivo, a manutenção da união dos municípios da Média Paulista, ratificando assim, junto aos demais municípios já pertencentes ao referido consórcio. O Poder Executivo regulamenta a presente lei, destinado recursos necessários para o cumprimento do contrato, conforme já havia sendo efetuado, cujo valor deverá ser consignado em lei orçamentária anual, em conformidade com o disposto orçamento no artigo 8 da Lei 11.705/5 e Decreto 6.017/07, ambas regulam e tratam de consórcio em nível nacional. Assim, diante do exposto, solicita a apreensão e inclusão do projeto de lei, bem como sua tramitação em regime de urgência no termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal, Jorge Luiz Cornélio, Presidente da Câmara. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 5/2028 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 05/2022, coloco o mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 05/2022 permanecem sentados. Aprovado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 05/2022 do Executivo em única votação. Sexto item da ordem do dia, projeto de lei número 06/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe no artigo 16, inciso 3º da Constituição Federal e artigo 113 da linha B e 2º do Regimento Interno da Câmara. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei com a partes. O presente projeto de lei proceder-se obrigatoriamente por meio de votação nominal, nos moldes do artigo 275, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Alvilândia. Solicito da segunda secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei número 06/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Valemos no presente para encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para apreciação e votação em regime de urgência, incluso o projeto de lei número 6/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro do exercício de 2021. Os créditos a serem suplementados aplicar-se-ão a fim de utilizar por superávit financeiro o exercício de 2021, que serão utilizados no exercício corrente despesas de várias dotações orçamentárias do Poder Executivo, tais como material de consumo, outros serviços de terceiro, pessoa física, outros serviços de terceiro, pessoa jurídica. A abertura do presente crédito se dará com recursos provenientes do superávit financeiro verificado no exercício 2021. Agradecemos antecipadamente a valiosa atenção de Vossa Excelência e novos vereadores ao ensejo. Apresento nosso muito cordiais saudações. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal.
Em única discussão, projeto de lei número 06/2022 do Executivo. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 06/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 06/2022, coloco o mesmo em única votação nominal em ordem alfabética. Alex Antônio Farias, favor ou contra? Favor. Claudineide Aparecida da Silva Teruel, favor ou contra? Douglas Henrique dos Santos Barbosa, favor ou contra? Frederico Jader Bergamin, favor ou contra? Gislene Cristino dos Santos Mateus, favor ou contra? João Batista Briquez, favor ou contra? Márcia Raimundo da Silva, favor ou contra? Sidney Strube, favor ou contra? Portanto, está aprovado o projeto de lei número 06/2022 do Executivo em única votação. Sétimo item da ordem do dia, projeto de lei número 07/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 16, inciso 3º da Constituição Federal e o artigo 113 da linha B e 2º do Regimento Interno da Câmara. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei, com a partes, o presente projeto de lei proceder-se obrigatoriamente por meio de votação nominal, nos moldes do artigo 275, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristino dos Santos Mateus, que faça a leitura do projeto de lei número 07/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Mensagem 07/22/2022, senhor presidente. Valemos-nos do presente para encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para apreciação e votação em regime de urgência, incluso o projeto de lei 007/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro do exercício 2021. Os créditos a serem suplementados aplicar-se-ão a fim de utilizar por superávit financeiro no exercício de 2021, que serão utilizados no exercício corrente, despesas de várias dotações orçamentárias do Poder Executivo, tais como materiais de consumos, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. A cobertura do presente crédito se dará com recurso proveniente do superávit financeiro verificado no exercício 2021. Agradecendo antecipadamente a valiosa atenção da Vossa Excelência e nobres vereadores ao ansejo que apresentamos, nossa muito cordiais saudações atenciosamente, Abigail Catério Dias, Prefeita Municipal, Jorge Luiz Cornélio, Presidente. Em única discussão, projeto de lei número 07/2022 do Executivo. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 07/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 07/2022, coloco o mesmo em única votação nominal em ordem alfabética. Alex Antônio Farias, favor ou contra? Favor. Claudineide Aparecida da Silva Teruel, favor ou contra? Douglas Henrique dos Santos Barbosa, favor ou contra? Frederico Jader Bergamin, favor ou contra? Gislene Cristino dos Santos Mateus, favor ou contra? A favor. João Batista Briquez, favor ou contra? Márcia Raimundo da Silva, favor ou contra? Sidney Strube, favor ou contra? Portanto, está aprovado o projeto de lei número 07/2022 do Executivo em única votação. Oitavo item da ordem do dia, projeto de lei número 08/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 116, inciso 3º da Constituição Federal e o artigo 113 da linha B do Regimento Interno da Câmara Municipal. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei, com a partes. O presente projeto de lei proceder-se obrigatoriamente por meio de votação nominal nos moldes do artigo 275, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. Solicito da segunda secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei número 08/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Senhor presidente, valemos do presente para encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores
para apreciação e votação em regime de urgência, incluso o projeto de lei número 08/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação prevista para o exercício de 2022. Os créditos a serem suplementados aplicar-se-ão a fim de utilizar por excesso de arrecadação previsto pelo exercício 2022, que serão utilizados no exercício corrente. Despesas do seguinte dotação orçamentária do Poder Executivo, tais como equipamentos e material permanente. Cobertura do presente crédito se dará com recursos provenientes a excesso de arrecadação previsto para o exercício 2022. Agradecemos antecipadamente a valiosa atenção de Vossa Excelência e nobres vereadores. Ao ensejo, apresento nossas muito cordiais saudações. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 08/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 08/2022, coloco o mesmo em única votação nominal em ordem alfabética. Alex Antônio Farias, a favor ou contra? Favor. Claudineide Aparecida da Silva Teruel, a favor ou contra? Douglas Henrique dos Santos Barbosa, a favor ou contra? Frederico Jader Bergamin, a favor ou contra? Gislene Cristina dos Santos Mateus, a favor ou contra? A favor. João Batista Briquetes, a favor ou contra? Márcia Raimundo da Silva, a favor ou contra? Sidney Strub, a favor ou contra? Portanto, está aprovado o projeto de lei número 08/2022 do Executivo em única votação. Nono item da ordem do dia, projeto de lei número 09/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe no artigo 16, inciso 3º da Constituição Federal e o artigo 103 da linha B do Regimento Interno. Conforme o regimento interno da Câmara, terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei, com a partes. O presente projeto de lei proceder-se obrigatoriamente por meio de votação nominal, nos moldes do artigo 275, parágrafo único, inciso 3º, do regimento interno da Câmara Municipal de Ovilândia. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina dos Santos Mateus, que faça a leitura do projeto de lei número 09/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Mensagem 009/2022. Senhor Presidente, valemos do presente para encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para apreciação e votação em regime de urgência o incluso projeto de lei 009/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro do exercício de 2021. Os créditos a serem suplementados aplicar-se-ão a fim de utilizar por superávit financeiro no exercício de 2021, que serão utilizados no exercício corrente, despesas de várias dotações orçamentárias do Poder Executivo, tais como material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica, equipamentos e materiais permanentes. A cobertura do presente crédito se dará com recursos provenientes da superávit financeiro verificado no exercício de 2021, agradecendo antecipadamente a valiosa atenção da Vossa Excelência e nobres vereadores, ao onsejo apresentamos nossas muito cordiais saudações. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal, Jorge Luiz Cornélio, Presidente. Em única discussão, o projeto de lei número 09/2022 do Executivo. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 09/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 09/2022, coloco o mesmo em única votação nominal e em ordem alfabética. Alex Antônio Farias, a favor ou contra? Favor. Claudineide Aparecida da Silva Teruel, a favor ou contra? Douglas Henrique dos Santos Barbosa, a favor ou contra? Favor. Frederico Jader Bergamin, a favor ou contra? Favor. Gislene Cristina dos Santos Mateus, a favor ou contra? A favor. João Batista Briquetes, a favor ou contra? Márcia Raimundo da Silva, a favor ou contra? Sidney Strub, favor ou contra? Portanto, está aprovado o projeto de lei número 09/2022 do Executivo em única votação. 10º item da ordem do dia, projeto de lei número 10/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe no artigo 16, inciso 3º da Constituição Federal e o artigo 113 da linha B do Regimento Interno da Câmara. Conforme o Regimento Interno da Câmara, terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei com a partes.
o presente projeto de lei proceder-se obrigatoriamente por meio de votação nominal nos moldes do artigo 275, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. Solicito da segunda secretária, vereadora Márcia Raimunda Silva, que faça a leitura do projeto de lei número 10/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem de parecer das comissões permanentes. Valemos no presente para encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para apreciação e votação em regime de urgência, incluso o projeto de lei número 10/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2022. Os créditos a serem suplementados aplicar-se-ão a fim de utilizar por excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2022, que serão utilizados no exercício corrente despesas da seguinte dotação orçamentária do Poder Executivo, tais como obras e instalações. A abertura do presente crédito se dará por recursos provenientes de excesso de arrecadação previsto para o exercício de 2022, agradecendo antecipadamente a valiosa atenção de Vossa Excelência e nobres vereadores. Ao ensejo, apresento nossas muito cordiais saudações. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Em única discussão, o projeto de lei número 10/2022 do Executivo. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 10/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 10/2022, coloco o mesmo em única votação nominal em ordem alfabética. Alex Antônio Farias, a favor ou contra? Favor. Claudineide Aparecida da Silva Teruel, a favor ou contra? Douglas Henrique dos Santos Barbosa, a favor ou contra? Frederico Jader Bergamin, a favor ou contra? Gislene Cristina dos Santos Mateus, a favor ou contra? A favor. João Batista Briquez, a favor ou contra? Márcia Raimundo da Silva, a favor ou contra? Sidney Strupp, a favor ou contra? Portanto, está aprovado o projeto de lei número 10/2022 do Executivo em única votação. 11º item da ordem do dia, projeto de lei complementar número 01/2022 do Executivo. O referido projeto de lei complementar será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei complementar dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe no artigo 16, inciso 3º da Constituição Federal e artigo 113 da linha B do Regimento Interno da Câmara Municipal. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei complementar com a partes. O presente projeto de lei complementar proceder-se obrigatoriamente por meio de votação nominal nos moldes do artigo 275, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina dos Santos Mateus, que faça a leitura do projeto de lei complementar número 01/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem e os pareceres das comissões permanentes. Mensagem 11/2022. Senhor Presidente, temos a honra de encaminhar, por intermédio da Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei complementar número 1/2022, desta data, que dispõe sobre a incorporação de abono salarial concedido através da Lei Municipal 1661, de 19 de março de 2020, e das outras providências. Justificativa. O escopo da presente propositura, que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo a incorporação do abono salarial concedido através da Lei Municipal 1661, de 19 de março de 2020, ocorrerá junto à tabela de vencimentos. Sendo assim, com a compreensão dos nobres edis, visa autorizar ao Poder Executivo Municipal a incorporação do abono salarial aos servidores públicos municipais. Portanto, em face de relevância e o interesse público da matéria, solicitamos especial atenção dos nobres vereadores para apreciação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Em única discussão, o projeto de lei complementar 01/2022 do Executivo. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei complementar 01/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei complementar número 01/2022, coloco o mesmo em única votação nominal e ordem alfabética. Alex Antônio Farias, a favor ou contra? Claudineide Aparecida da Silva Teruel, a favor ou contra? Douglas Henrique dos Santos Barbosa, a favor ou contra? Frederico Jader Bergamin, a favor ou contra? Gislene Cristina dos Santos Mateus, a favor ou contra? A favor. João Batista Briquez, a favor ou contra?
Márcia Raimundo da Silva, a favor ou contra? Sidney Strupp, a favor ou contra? Portanto, está aprovado o projeto de lei complementar número 01/2022 do Executivo em única votação. 12º item da ordem do dia, projeto de lei número 11/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara, de acordo com o artigo 113 da linha A, combinado com o artigo 1º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, a votação deverá ser simbólica, conforme o artigo 273, inciso 1º, e terá duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei. Solicito da segunda secretária vereadora Márcia Raimundo da Silva que faça a leitura do projeto de lei número 11/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem e parecer das comissões permanentes. Temos a honra de encaminhar por intermédio dessa Vossa Excelência a deliberação dessa Câmara de Vereadores o incluso projeto de lei 11.000/2022 dessa data, que concede a reposição de perdas inflacionárias e da outras providências. Justificativo. O escopo do presente propositura, que ora submetemos ao crivo dos nobres vereadores, tem por objetivo conceder reposição de perdas inflacionárias nas remunerações do servidor público municipal ativo, inativo e estatutário. Sendo assim, com a compreensão dos nobres edis, visa autorizar o Poder Executivo Municipal a incorporação da referida reposição inflacionária salarial aos servidores públicos municipais. Portanto, em fase de relevância e interesse público da matéria, solicitamos especial atenção dos nobres vereadores para apreciação do referido projeto, bem como requeremos a sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 11/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 11/2022, coloco o mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 11/2022 permanecem sentados. Aprovado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número 11/2022 em única votação. 13º item da ordem do dia, projeto de lei número 12/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 263, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Ovilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria simples dos membros da Câmara, de acordo com o artigo 113 da linha A, combinado com o artigo 1º do Regimento Interno. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, a votação deverá ser simbólica, conforme o artigo 273, inciso 1º, e terá a duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina Santos Mateus, que faça a leitura do projeto de lei número 12/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem e os parecer das comissões permanentes. Mensagem 13/2022. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar, por intermédio da Vossa Excelência, a deliberação dessa douta Câmara de Vereadores, o incluso projeto de lei 12/2022 do município de Ovilândia, Estado de São Paulo, vista a autorização dos edis, legalidade ao Poder Executivo, e dispõe sobre a concessão de contribuições correntes e subvenções sociais no exercício de 2022 e das outras providências. Justificativa. O Poder Executivo regulamenta a presente lei destinando recursos necessários para o cumprimento do contrato de rateio do Consórcio Intermunicipal de Gestão e Manejo de Resíduos Sólidos do Centro-Oeste Paulista, a UMES, União dos Municípios da Média Paulista, Casa de Amparo da Criança e Adolescente de Duartina e Consórcio Intermunicipal da Saúde. Assim, diante do exposto, solicita a apreciação e exclusão do projeto de lei, bem como sua tramitação em regime de urgência nos termos do artigo 45 da Lei Orgânica do Município. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 12/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 12/2022, coloco o mesmo em votação única. Os vereadores que aprovam o projeto de lei número 12/2022 permanecem sentados. Aprovado. Portanto, está aprovado o projeto de lei número
14/2022 em única votação. 14º item da ordem do dia, projeto de lei número 13/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 233, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uvilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe no artigo 16, inciso 3º da Constituição Federal e artigo 103 da linha B e do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uvilândia. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de Uvilândia, terá duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei com a partes. O presente projeto de lei proceder-se obrigatoriamente por meio de votação nominal, nos moldes do artigo 275, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uvilândia. Solicito da segunda secretária, vereadora Márcia Raimundo da Silva, que faça a leitura do projeto de lei número 13/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem e os pareceres das comissões permanentes. Senhor presidente, valemos no presente para encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para apreciação e votação em regime de urgência o incluso projeto de lei número 13/2022, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro do exercício 2021. Os créditos a serem suplementados aplicar-se-ão a fim de utilizar por superávit financeiro o exercício 2021, que serão utilizados no exercício corrente despesas de várias dotações orçamentárias do Poder Executivo, tais como contratação por tempo determinado, material de consumo. A abertura do presente crédito se dará com recursos provenientes ao superávit financeiro verificado no exercício 2021, agradecendo antecipadamente a valiosa atenção de Vossa Excelência e nobres vereadores. Ao ensejo, apresento-nos muito cordiais saudações. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Em única discussão, projeto de lei número 13/2022 do Executivo. Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 13/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 13/2022, coloco o mesmo em única votação nominal em ordem alfabética. Alex Antônio de Faria, a favor ou contra? Claudineide Aparecida da Silva Teruel, a favor ou contra? Douglas Henrique dos Santos Barbosa, a favor ou contra? Frederico Jade Bergamin, a favor ou contra? A favor. Gislene Cristina dos Santos Mateus, a favor ou contra? A favor. João Batista Briquez, a favor ou contra? Márcia Raimundo da Silva, a favor ou contra? Sidney Strube, a favor ou contra? Portanto, está aprovado o projeto de lei número 13/2022 do Executivo em única votação. 15º item da ordem do dia, projeto de lei número 14/2022 do Executivo. O referido projeto de lei será em discussão e votação única de acordo com o artigo 263, inciso 2º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Uvilândia. O referido projeto de lei dependerá do voto da maioria absoluta dos membros da Câmara, conforme dispõe o artigo 16, inciso 3º da Constituição Federal e o artigo 103 da linha B do Regimento Interno da Câmara Municipal. Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal, terá duração de 2 minutos para a discussão do referido projeto de lei com a partes. O presente projeto de lei proceder-se obrigatoriamente por meio de votação nominal, nos moldes do artigo 275, parágrafo único, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal. Solicito da primeira secretária, vereadora Gislene Cristina dos Santos Mateus, que faça a leitura do projeto de lei número 14/2022 do Executivo, juntamente com a mensagem e os pareceres das comissões permanentes. Mensagem 015/2022. Senhor Presidente, valemos do presente para encaminhar a Vossa Excelência e nobres vereadores para apreciação e votação em regime de urgência o incluso projeto de lei 014/2022, que dispõe sobre abertura de crédito adicional especial por superávit financeiro do exercício de 2021. Os créditos a serem suplementados aplicar-se-ão a fim de utilizar por superávit financeiro no exercício de 2021, que serão utilizados no exercício corrente despesas de várias dotações orçamentárias do Poder Executivo, tais como vencimentos e vantagens fixas, pessoal civil, material de consumo, outros serviços de terceiros, pessoa jurídica. A cobertura do presente crédito se dará por recursos provenientes do superávit financeiro verificando no exercício de 2021. Agradecendo antecipadamente a valiosa atenção de Vossas Excelências e nobres vereadores, ao ensejo apresentamos nossas muito cordiais saudações. Atenciosamente, Abigail Catelli Dias, Prefeita Municipal. Em única discussão, projeto de lei número 14/2022 do Executivo.
Os vereadores que desejam discutir o projeto de lei número 14/2022 do Executivo, a palavra está livre. Como nenhum vereador desejou discutir o projeto de lei número 14/2022, coloco o mesmo em única votação nominal e ordem alfabética. Alex Antônio Farias, a favor ou contra? A favor. Claudineide Aparecida da Silva Teruel, a favor ou contra? Douglas Henrique dos Santos Barbosa, a favor ou contra? A favor. Frederico Jader Bergamin, a favor ou contra? A favor. Gislene Cristina dos Santos Mateus, a favor ou contra? A favor. João Batista Briquedes, a favor ou contra? Márcia Raimundo da Silva, a favor ou contra? Sidney Strub, a favor ou contra? Portanto, está aprovado o projeto de lei número 14/2022 do Executivo em única votação. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, declaro encerrada a presente sessão.